A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do terceiro trimestre de 2025, a penúltima lição, a lição 12, que tem o tema o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Porque a igreja de Jerusalém, quando foi dispersa, ela começou a cumprir o ídolo de Jesus, pregando o evangelho a toda criatura. Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja. E mesmo em meio a perseguições, a igreja cresceu dessa forma, com doutrina, com comunhão, com fé e também nas orações. Hoje, nossa leitura diária de hoje, da sexta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, tem como tema formando a identidade cristã. É porque a igreja estava crescendo, mas a igreja precisava também de quê? De doutrina, de cuidado e também de o quê? De um discipulado. E quando os irmãos ouviram falar do crescimento da igreja lá em Antioquia, o que eles fazem? Eles enviam quem? Barnabé. E Barnabé, quando chega lá, que vê o crescimento da igreja, fica maravilhado. Aí o que ele faz? Ele vai buscar a Saulo para ajudar ele. Saulo estava lá esquecido, lá no deserto, né? Mas ele estava ali aprendendo de Jesus. E Barnabé vai e traz ele para trabalhar com ele na obra. O capítulo 11, a partir do versículo 19, tem como tema o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Né? E a nossa leitura diária é o versículo 26, mas vamos começar a partir do versículo 22, que diz assim: E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. E foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Em Antioquia foi onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Observe que quando Barnabé viu a igreja lá crescendo, né, ele se maravilhou, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Ou seja, não se afastasse. Como ele viu que o trabalho cresceu, o que foi que ele fez? Ele partiu para Tarso e foi buscar quem? A Saulo. Esse Saulo estava em Tarso, estava no deserto, sendo discipulado por quem? Pelo próprio Jesus. Que mais na frente ele vai dizer que passou lá, olha, um bom 14 anos praticamente no deserto, esquecido, que assim que ele aceitou a Cristo, ele já quis ir logo pregar. E o que aconteceu? Ele foi rejeitado. O povo não queria ouvir ele. E Jesus conduziu ele para o deserto. Lá no deserto ele foi o que? Discipulado. E agora, Barnabé, usado por Deus, vai buscar quem está lá no deserto, né? Mostrando que ele é útil para a obra. E trouxe ele. E eles ficaram ali um ano, né? Se reunindo com a igreja, né? E ensinando muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de quê? De cristão. O trabalho cresceu e precisava de ajuda. E a ajuda veio. Né? Veio, que foi quem? Foi Saulo ajudar Barnabé. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, nos desafia a viver de modo que o nome cristão seja honrado. O nome cristão tem que ser honrado, né? Porque nós somos cristãos. Ou seja, somos semelhantes a Cristo. Hoje nós estamos vendo aí nas redes sociais muitas pessoas banalizando o cristianismo, mas ele se esquece que quem faz isso vai pagar um preço muito alto, né? Vai pagar um preço muito alto, porque Deus ele não se deixa escarnecer. Então, muita gente aí em rede social, falando coisa que não deve a respeito do cristianismo, falando coisa que não deve a respeito de Jesus, mas esquece que há um preço a ser pago por isso. Como em Antioquia, precisamos ser uma comunidade de ensino, crescimento e testemunho vivo. Não importa do que ser chamado, né? Cristão é ser reconhecido como tal pelo modo como vivemos, de forma que as pessoas possam dizer
ele ou ela anda como Cristo. Veja, mais importante do que ser chamado cristão é ser reconhecido, né, como tal, pelo modo como vivemos. Né? Ele tem que viver como Cristo viveu. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 6, vai dizer o quê? Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então, aquele que diz que está em Cristo, ele deve andar como Cristo andou. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer o quê? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas o quê? Passou. Então tem que andar em novidade de vida. Andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Por isso que naquela época, né, o povo estava olhando para os irmãos e estava vendo refletido neles quem? Cristo, pela maneira que eles estavam vivendo. E hoje, na atualidade, nós estamos vendo uma banalização completa do cristianismo. Pessoas que não dão testemunho de vida, não dão testemunho de que são verdadeiros cristãos. Estão vivendo de toda forma. E a rede social está aí. Muita gente se preocupando em falar mal do cristianismo por conta dessas pessoas. Mas essas pessoas também devem saber que aqueles que vivem propagando coisas erradas a respeito do cristianismo também vai pagar um preço. Paga preço quem está andando errado e paga preço quem está propagando o erro. Né? Porque a Bíblia diz, ai de quem viu o escândalo, e pior ainda também daquele que propaga. E muita gente tem propagado isso, né? Se beneficiando dos erros dos outros. Mas isso também é um preço a pagar. Muita gente esquece. Porque ser cristão é uma coisa muito séria. E participar do corpo de Cristo é mais sério ainda. E muitos hoje estão banalizando o cristianismo. Né? Outros se beneficiando com isso e outros vivendo de forma completamente diferente. Aqui, naquela época, na igreja primitiva, o povo via Cristo na vida do povo. No modo que eles viviam, no modo que eles agiam, no modo que eles tratavam um ao outro. Por isso que ali ele falou o quê? Chamado de cristão, como diz aqui no verso 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Porque ali o povo de Antioquia estava vendo neles quem? Cristo. E dessa mesma forma tem que ser nós. Viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou. Claro que a gente sabe que hoje na nossa atualidade, né, muita coisa tem acontecido. Mas mesmo assim nós não devemos olhar para isso, nós devemos olhar para Cristo. Hoje tem pessoas que esquecem de olhar para Cristo e se preocupando em olhar para as coisas do mundo e deixando as coisas de Cristo de lado. Por isso que tem acontecido muita coisa. Mas aqui não. Aqui Barnabé foi lá, viu, se alegrou com tudo que tinha acontecido, chama Saulo, ele ensina o povo, e ali o povo vê que eles verdadeiramente eram o quê? Cristão. E vivia como Cristo vivia, andava como Cristo andou, falava como ele falou. Então, dessa mesma forma tem que ser nós. Viver, ter uma identidade cristã, que é o que está faltando para muitos hoje. Amém?